Olá, meninas, boa tarde. Nesse nosso segundo módulo, a gente vai tratar um pouco de alguns aspectos que envolvem tanto os aspectos técnicos da pesquisa, né, de que tipos de pesquisa a gente vai tratar, como ela se desenvolve, e também sobre a prática investigativa do assistente social relacionada à pesquisa. De que modo essa prática se desenvolve também, o que é essa prática investigativa, quais são as características dela e por que ela é tão importante para a nossa ação profissional. Tá? Então, nesse segundo módulo, a gente vai tratar tanto do aspecto social dentro da nossa profissão, quanto dos aspectos técnicos da pesquisa. Né? Quais são os tipos de pesquisa, até para ajudar a gente a escolher como a gente vai desenrolar o nosso relatório de pesquisa na próxima aula, que é a última da gente. Tá bom? Então, a princípio, a gente vai começar a entender a investigação em serviço social, de que forma que ela se desenrola no decorrer da nossa ação profissional, tá? Então, essa prática investigativa, esse modelo de investigar para poder intervir, ele tem a necessidade de formar profissionais capazes de desvendar as dimensões constitutivas da chamada questão social. O que é a questão social? É o nosso objeto de estudo, é o nosso objeto de trabalho, né, do assistente social. E o que a gente vai desvelar no cotidiano da sociedade? As expressões da questão social, né? A fome, o desemprego, a miséria, as pessoas que vivem em situação de pobreza extrema, dentre outras expressões da questão social, como drogadição, gravidez na adolescência, que são adjacências de um problema maior, tá? Então, essa questão de desvendar a questão social é ver o que está por trás de cada problematização da sociedade, de cada problemática presente no município, tá? E aí a gente vai começar a entender que desvelando essa questão social, a gente começa a intervir melhor, né? Então, de modo que a gente conhece a realidade para poder intervir. De que forma que a gente conhece a realidade? Pesquisando, né? Então, por isso que essa prática investigativa ela está tão atrelada à pesquisa social. E aí a gente entende o outro aspecto da intervenção estatal, né? A gente pesquisa a realidade, a gente desvenda o que tem por trás das expressões da questão social, e aí o aparelho estatal, através das políticas públicas, podem intervir de uma forma mais eficaz para a superação das expressões da questão social como demanda da sociedade, tá? Então, através da pesquisa, a gente vai poder intervir de uma forma melhor, porque a gente vai começar a entender a realidade que tem por trás de cada contexto, de cada problemática, tá bom? E aí a pesquisa ela assume assim um papel decisivo na conquista de um estatuto acadêmico que possibilita aliar formação com capacitação. Como assim esse estatuto acadêmico? É dentro da academia, dentro do âmbito da formação em serviço social, que a gente pesquisa, que a gente começa a desenvolver esse nosso conceito de pesquisa. Né? A gente procura desvendar as coisas que estão no cotidiano da sociedade, né, através da pesquisa científica. E essa pesquisa científica ela é desenvolvida dentro da academia, dentro da faculdade de serviço social, né, dentro da formação. Então, a gente começa a aliar formação em serviço social com capacitação, porque vamos sair da academia profissionais competentes e capazes de intervir na realidade, tanto teoricamente como praticamente. Né? A gente vai aprender na academia a teoria, e também os elementos metodológicos de ação. Né? Então, a gente vai aliar formação em serviço social com capacitação, porque saímos da academia profissionais capazes e competentes de agir diante do problema, né? De intervir na realidade, através também da pesquisa. Então, a pesquisa está presente em toda a nossa formação profissional, porque é através dela que a gente vai descobrindo novos conhecimentos, novas formas de atuar, novos conceitos da profissão e assim novas formas metodológicas de agir na sociedade, tá? E aí condições indispensáveis tanto a uma intervenção profissional qualificada, que é o que eu falei, quanto a ampliação do patrimônio intelectual
e bibliográfico da profissão. Então, a pesquisa ela vai servir para essas duas coisas, para nos formar intelectualmente, porque a gente vai adquirir novos conhecimentos através da pesquisa, tá? Da realidade, do que cerca, dos contextos que estão envolvidos, aquela problemática que a gente está estudando, pesquisando, e também ela vai servir como um apoio, patrimônio bibliográfico da profissão, porque a gente vai criar um acervo, né? Assim como essa nossa pesquisa é uma curiosidade nossa, mas que não vai servir só para mim, ela vai servir para atender a curiosidade de estudo de várias outras pessoas. Então, esse acervo bibliográfico, ele vai estar ali, ele não vai ser descartado. Uma vez que ele não vai ser descartado, qualquer pessoa que for estudar aquele assunto que você se propôs a estudar, ela vai achar aquela sua pesquisa e vai contribuir para o conhecimento dela também. E aí a gente consegue, dessa forma, entender que a necessidade de atuarmos sobre a realidade que nos cerca, como profissionais que vai intervir na realidade, é o que nos conduz ao conhecimento. Tá? Então, se eu tenho o município, a realidade do município, eu identifiquei uma problemática presente naquele município, então é isso que vai me mover a adquirir mais conhecimento. Porque eu não posso intervir sem conhecer não só aquela realidade prática, mas a teoria que vai me ajudar a poder intervir de uma forma mais eficaz, né? Então a gente não pode agir de qualquer forma. Como profissionais competentes e capazes de intervir na realidade, a gente tem que estar com a nossa intelectualidade teórica ativa, né? Então essa produção de conhecimento, ela é fundamental para a gente interferir na realidade, para melhorar aquela realidade, né? Não obstante, para intervir é preciso conhecer procedimentos adequados, tá? Então, por isso que a gente vai tratar aqui também de procedimentos técnicos da pesquisa, tá? Não adianta a gente só entender a importância da investigação para o serviço social, a importância da pesquisa para o serviço social, porque isso a gente já entendeu. A gente já entendeu que para intervir, a gente precisa conhecer, a gente precisa pesquisar, a gente precisa de conhecimentos teóricos que nos vão subsidiar a nossa prática. Mas para isso a gente também tem que entender de que forma a gente vai pesquisar, quais os procedimentos técnicos que a gente vai utilizar para chegar ao nosso objetivo dentro da nossa pesquisa, do nosso estudo, da nossa problemática. E aí, diante desse primeiro elemento conceitual da prática investigativa, a gente vai começar a entender como essa prática ela se relaciona com a pesquisa propriamente dita, né? De que forma a gente vai utilizar esta estratégia da ação profissional, que é a investigação, dentro da pesquisa, né? A gente vai correlacionar esses dois conceitos de forma que no final a gente vai ter um sucesso dentro do nosso estudo, do que a gente se propôs a elaborar para o relatório social, o relatório que a gente vai estudar no final. E aí, trazendo mais esse âmbito da prática investigativa dentro do âmbito da pesquisa e do serviço social, a gente vai entender que a investigação, ela possibilita o resgate e a reconstrução da ação cotidiana dos assistentes sociais. A gente sabe que a realidade, ela não é estática, ela é dinâmica, ela está em constante movimento. Por ela estar em constante movimento, ela muda a cada dia, né? Então, hoje o que eu estudei, amanhã pode ser totalmente diferente para poder intervir naquela realidade, porque ela mudou, tá? Então, a minha pesquisa de hoje pode não valer para amanhã, assim como a minha pesquisa deste ano pode não valer para o ano que vem, dentro do contexto social que cada sociedade se insere, porque as coisas mudam a todo momento, a política muda, a relação social muda entre as pessoas. Então, a gente tem que estar atento a essa reconstrução cotidiana da nossa ação profissional, tá? Capturando suas determinações e seus nexos através de estudo reiterado e crítico da realidade social. Ou seja, a gente deve estar em constante acompanhamento dessa realidade e reiterando nossos estudos, tá? Como eu acabei de falar. Não vou mais estudar determinado bairro de Coroatá, porque eu já fui lá ano passado e eu já sei como funciona. Opa, não é assim. Se este ano eu fui lá, ano que vem eu vou ter que ir de novo para poder acompanhar
o meu trabalho, acompanhar o que eu me propus a fazer ali, seja um programa, um projeto, uma política pública, tá? Então, se eu me propus a estudar aquela realidade, eu tenho que ter a ciência que ela é dinâmica, que ela muda. Então, se ela muda, eu tenho que estar em constante estudo, reiterado, que é continuado, crítico, porque a gente tem que ter esse olhar crítico da realidade, tá? A gente tem que desconfiar do aparente. A gente não pode olhar, bater o olho em determinada coisa e ver que ela é daquela forma e acabou. Não. A gente tem que entender o que há por trás. Isso é a criticidade, né? Indagar aquela realidade. Por que que aquilo acontece? O que que tem por trás disso? Tá? Quais as relações que desencadeou aquele problema? Isso é um estudo crítico da realidade social. E isso é importante para a gente poder manter a nossa prática contemporânea, a nossa prática moderna diante dos problemas, tá? Porque como a realidade ela vai estar em constante movimento, a gente tem que acompanhar esse movimento para que a gente não fique arcaico no tempo, tá? Com pensamento parado, com visão fechada de determinados assuntos, para poder resolver os problemas. E aí, conceitualmente, a gente entende que a ação investigativa, ela permite romper com as práticas puramente descritivas de cunho factual, reducionista, ingênua e acrítica, para uma apreensão de algo mais do real investigado. É aquilo que eu falei. A realidade, ela é dinâmica, ela muda a todo momento, então a gente tem que estar em constante observação dessa realidade. E essa observação, ela deve ser crítica. A gente tem que entender o que que tem por trás. Cadê o algo mais daquilo ali? É só isso que está me mostrando aparentemente? Ou tem alguma coisa a mais que eu não estou conseguindo ver, né? Então, por isso é tão importante que essa prática ela não seja apenas descritiva. Fui lá, fiz uma visita naquela em determinada comunidade porque eu quero desenvolver um projeto lá. Aí eu fui um dia lá. Esse um dia é suficiente para eu entender toda a dinâmica daquela comunidade, toda a realidade, o contexto em que ele se insere? Um dia é suficiente para eu ter uma visão crítica? Absolutamente não, tá? Então, essa visão crítica de compreender o que tem por trás, algo mais ali, a gente vai conseguir fazer de forma reiterada, de forma continuada, tá? Daquela realidade. Então, isso significa ajudar o profissional a traduzir no concreto cotidiano o seu conhecimento, tendo o espírito indagativo como condição fundamental para o exercício profissional. Ou seja, a gente não deve se conformar com o que nos é mostrado. Ah, conheci, fui. Vamos citar um exemplo bem prático aqui. Um exemplo de uma assistente social que trabalha na vara da adoção, na vara de família, tá? Essa assistente social, ela está em constante visitas para poder decidir guarda de filho, decidir com quem que a criança fica, com quem que qual família adotiva a criança deve ir, tá? Então, isso é uma decisão muito séria, porque o juiz vai se basear naquele relatório social da assistente social, tá? Para poder decidir com quem que a criança deve ficar, com o pai ou com a mãe, com que família adotiva ele deve ficar, tá? Então, a gente, nessa observação crítica da realidade, nesse espírito indagativo do assistente social, eu vou desvendar muitas coisas que aparentemente estão bem. Por exemplo, a criança vai ficar com a mãe porque aparentemente a mãe cuida melhor daquela criança. Mas, se eu for observar criticamente a realidade, o que está por trás, me fazer uma série de perguntas críticas sobre a realidade, de repente eu posso ver que não é o melhor aquela criança ficar com aquela mãe em questão, porque aquela mãe em questão tem diversas coisas que leva a criança a uma situação de vulnerabilidade. Mas isso eu só vou ser capaz de desvendar dentro do meu estudo aprofundado, do meu estudo crítico e do meu espírito indagativo para aquela realidade, tá? Certo. Então, essa apreensão crítica da realidade, de um espírito indagativo, ela requer dos profissionais disposição de analisar, tá? De refletir de forma aberta e transparente as suas ações, seus dilemas e falsos dilemas, imbuídos pelo interesse em desenvolver uma ação planejada,
tá? Então, esse espírito investigativo que nos leva a indagar, a analisar a realidade de forma crítica, de forma que a gente reflita sobre aquela realidade e reflita sobre a nossa própria ação profissional, nos faz desenvolver uma ação planejada, uma ação que ela no final ela vai ser assertiva, ela vai me trazer uma resposta eficaz para os problemas daquela sociedade, para o problema que eu me propus a pesquisar dentro do meu relatório de pesquisa, tá? Então, se eu planejo a ação, eu consigo ver as coisas com clareza, tá? Ver as coisas de forma crítica, de forma analisada, sem desvendar, de forma que eu desvende o que há por trás, o algo mais daquela problematização, sem que eu faça isso de forma puramente descritiva. Eu não quero só descrever um objeto. Ah, a casa que eu fui visitar, para o meu relatório social aqui, a casa que eu fui visitar é assim, assado, acontece isso e isso. Não, a gente tem que desvendar as relações sociais, o contexto social em que aquela comunidade ou aquela família está inserida para poder intervir de forma eficaz na realidade. Então, de uma forma mais clara, o que que essa ação investigativa, o que que a prática investigativa, ela permite aos assistentes sociais dentro da nossa ação profissional cotidiana, né? Por que que ela é tão importante no nosso cotidiano? É, um, ela pode nos permitir avançar no desenvolvimento de estratégias pedagógicas capazes de mediar a dimensão do senso comum com a produção do conhecimento. Ou seja, através da ação investigativa, de poder pesquisar, adquirir mais conhecimentos e novos conhecimentos, a gente rompe com aquela questão do senso comum, tá? Que é muito, muito comum hoje em dia entre os profissionais, de não conhecer determinada objeto de forma aprofundada, de forma científica, e trazer a abordagem do senso comum para aquela prática, né? O senso comum é o achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, sem saber de forma eficaz, de forma estratégia, de forma científica para poder intervir naquela realidade. Os estudos baseados em achismos não nos levam a uma prática profissional coerente, a uma prática profissional dentro do conceito do nosso projeto ético-político, tá? Porque muitas vezes a gente imprime o que a gente acha dentro da nossa prática e isso é errado, porque a gente não tem toda a certeza do mundo, a gente tem que estudar para saber e para poder conhecer e intervir, né? Ela permite colocar os profissionais em permanente diálogo com o pensamento crítico contemporâneo, né? Então, essa prática investigativa, ela começa a nos fazer dialogar com o conhecimento científico. E esse diálogo é muito importante para a nossa prática profissional, tá? Subsidiar os profissionais na emissão de respostas qualificadas às demandas e necessidades da prática, ou seja, respostas coerentes, respostas qualificadas, baseadas em estudos científicos, tá? Em estudos corretos da realidade, tá? E não em achismos. Construir um conhecimento novo, crítico e criativo, capaz de iluminar e subsidiar a prática cotidiana. Ou seja, quando eu começo a pesquisar aquela realidade, os aspectos teóricos que envolvem aquele assunto, eu tenho uma determinada prática criativa, porque eu vou ter meios de agir, tá? Eu vou ter subsídio teórico, metodológico para poder intervir na realidade, tá? E aí, dentro dessa prática, a gente tem duas formas de conhecimento. Conhecimento direto, que é quando a gente realiza entrevistas, a gente está exercitando a dimensão investigativa da profissão, tá? Por meio de informações extraídas diretamente da realidade. Ou seja, um cadastro do Bolsa Família. Eu vou realizar uma entrevista com aquela família, com aquela mãe, com aquela chefe de família, para poder saber todas as características, os componentes familiares, né? Quem está na escola, quem não está, quem está trabalhando, quem não está. Essa entrevista social que a gente faz, não só no Bolsa Família, mas em outras perspectivas sociais do nosso trabalho, a gente está adquirindo conhecimento de forma direta, porque eu estou em diálogo direto com o meu objeto, tá? Seja a família, seja um grupo de pessoas, uma comunidade no geral. Então, conhecimento direto é através da entrevista, do diálogo direto com a realidade que eu vou intervir. E, em contrapartida, o conhecimento indireto
é justamente o oposto disso. É aquele obtido na bibliografia, nas pesquisas já existentes sobre o assunto, sobre o objeto, tá? Então, esse conhecimento indireto, eu não estou diretamente tratando com o objeto estudado, eu não estou lá entrevistando aquela pessoa, aquela família, aquela comunidade. Eu estou, a partir daquela problemática, pesquisando outros estudos sobre aquilo, nos livros, nos materiais já publicados, artigos, N coisas que vai nos traduzir aquele conhecimento sobre aquele objeto, tá? Então, ele é um conhecimento indireto, tá? Ele é uma mediação que se interpõe entre o sujeito e a realidade conhecida, tá? Entre mim e a realidade que eu vou intervir, tem uma pesquisa antes. E essa pesquisa já está lá num livro, num artigo, é, em sites na internet, tá? Então, esse material já publicado é um conhecimento indireto que eu vou ter sobre aquela realidade. Bom, meninas, finalizando essa primeira aula desse nosso encontro, eu quero conversar com vocês sobre aspectos do relatório de pesquisa. A cada momento, vocês podem observar que eu vou estar colocando para vocês um elemento do nosso relatório, tá? E a gente já teve o tema. Vocês escolheram o tema, inclusive a gente vai conversar daqui a pouquinho no chat sobre esse tema escolhido, tá? Então, já que você escolheu o tema, qual é o próximo passo do seu relatório de pesquisa, tá? A gente vai formular o problema. Lembra daquela primeira atividade que eu passei para vocês identificarem uma problemática no município e formularem um questionamento, um problema sobre aquilo? Pois é. Então, agora vocês vão fazer isso dentro do tema que vocês escolheram para o seu relatório de pesquisa, tá? Então, o próximo passo é formular um problema de pesquisa. Esse próximo passo está na nossa atividade que eu estou lançando daqui a pouquinho lá na plataforma para vocês fazerem. Dentro dessa atividade que eu vou lançar também, tem outra questão. A questão de vocês traçarem os objetivos. Eu já tenho um tema, eu já vou fazer o meu problema para poder fazer a minha pesquisa. Dentro dessa minha temática, que objetivos eu quero alcançar com esse estudo, tá? Então, eu quero que vocês tracem esses objetivos. No mínimo 3, tá? Eu quero no mínimo 3 objetivos claros que vocês identifiquem dentro do tema de vocês, tá? Com esse minha temática, eu quero analisar o problema da droga no município de Coroatá. Esse é um objetivo. É só a título de exemplo, tá? Eu vou estar disponível para vocês no WhatsApp e no chat para a gente esclarecer as dúvidas sobre tanto do problema como dos objetivos, tá bom?